Conheça agora nossos parceiros de transmissão. Canal Marketing, GAN, Grupo de Atendimento e Negócios, APT Brasil, Amigos do Mercado, grandes nomes da propaganda, Box TV. Compasso apresenta Collab Innovation. Collab Innovation. Olá, seja bem-vindo, este é o Collab Innovation, especial Web Summit 2023, que chega na sua tela em parceria com o Tecnotalk. Isso mesmo, mais uma vez quero agradecer a audiência do seu lado aí, da telinha, acompanhando tudo o que está acontecendo nesse Web Summit que vem lá de Lisboa para a gente, junto com toda a equipe aqui da Compasso e também com a equipe do Tecnotalk, com a Cris Pelágio, com a Eliane Cassandré, né? E também com os nossos parceiros de transmissão, tanto no YouTube quanto no Canal Marketing. Bom, 15 de novembro, quarta-feira, feriado aqui no Brasil, mas lá em Portugal não é feriado. Muito bem, todo mundo lá acompanhando o que está acontecendo durante toda a programação do Web Summit, que acontece ali às margens do Rio Tejo, em um local super bonito. Vocês vão conferir um pouco sobre isso hoje também. E, como prometido ontem, nós temos um convidado aqui no estúdio em São Paulo, que é o grande Leandro Veríssimo, mais conhecido como Feijão pra gente aqui, né? Boa tarde, senhor Leandro. Boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado pelo convite, pessoal da Compasso Collab, para estar aqui no Collab Innovation. Douglinhas, muito obrigado mesmo. Muito feliz de estar com vocês aqui. Bacana, obrigado, viu, Feijão, pelo aceitar nosso convite. O Feijão, além de também atuar e também ter paixão, né, por tecnologia, inovação, comunicação, acompanhou ano passado o Web Summit lá em Lisboa, né, Feijão? Você esteve lá junto com o pessoal, inclusive com o Flávio do Digitalks. Exatamente, estava, né, com o Hugo. Com o Hugo. Que não está em Portugal. Não, o Hugo está em Portugal. Ele está em Portugal. Ele acabou não indo para a Argentina para acompanhar o El Oro. Ele faz parte do júri, mas ele acabou fazendo online, mas está lá em Lisboa. Acho que ele chegou a dar uma passadinha, ela deve ter trombado com o Ale por lá. Pô, bacana, bacana. Bom, vamos ver isso, né? Eu quero então fazer a nossa conexão agora lá com Lisboa, chamando Alexandre Lupe. O que será que ele tem para contar pra gente hoje? Ô Douglas Mikeloff, saudade de você nas nossas transmissões, meu amigo, meu parceiro de transmissão. Mas você está sendo muito representado aqui, viu? Muito bem representado pela nossa querida Raquel Zorzi e também pela Cris Pelágio, que está fazendo essa parceria com a gente, junto com o Tecnotalk. Afinal de contas, tem muita coisa acontecendo aqui. Hoje tem muita entrevista aí para a gente mostrar durante a live, Douglas, dos papos que a gente bateu, né? A Cris conversou com bastante gente, eu também conversei com algumas pessoas. A Raquel Zorzi fez uma matéria especial aqui sobre o evento. Tudo isso a gente vai mostrar hoje. Mas cadê? Cadê a minha companheira de live de Web Summit? Cris Pelágio, onde anda você? Ale Lupe, por onde eu ando por todo o Web Summit Lisboa. Mas hoje, como vocês sabem, Tecnotalk e Collab Innovation, em parceria, nós fomos convidados para gravar oficialmente o nosso videocast daqui. Então, onde estamos hoje? No espaço oficial de gravação de podcasts aqui no Web Summit Lisboa. E Ale, é o seguinte: no encerramento, eu quero você aqui comigo. Nossa parceria de sempre. Vamos encerrar oficialmente o programa de hoje nesse local. Estamos trazendo muitas entrevistas hoje para vocês. Entrevistas que eu fiz ontem, que eu fiz hoje. E também muito conteúdo. Assisti a várias palestras. Eu queria destacar uma palestra especial, que foi exatamente no lounge do Women in Tech. Quem foi a moderadora foi minha amiga, super jornalista, correspondente internacional da Globo aqui na Europa, Bianca Rotier. Ela entrevistou a Daniela Braga. Quem é a Daniela Braga? Uma portuguesa que é fundadora e CEO de uma empresa chamada Define.ai. O que essa empresa faz?
Essa empresa é uma empresa de tecnologia que treina a inteligência artificial de forma mais justa, de forma mais inclusiva. Então, elas conversaram muito sobre essa questão da inclusão. O que ela diz? Ela diz o seguinte: as empresas mais inclusivas, elas são mais criativas, os produtos são melhores, os produtos são mais interessantes socialmente. Portanto, vale a dica para você, empresário, é fundamental. Quem não entrar nesse mundo da diversidade, da pluralidade, da inclusão, vai acabar morrendo no mercado, porque os produtos e serviços, de fato, são muito melhores. Chega de blá, 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 vamos embora mostrar o que a gente fez, o que a gente aprontou hoje aqui nesse Web Summit, com muitas entrevistas incríveis para vocês. E eu prometo, no final, o Aleluia estará aqui comigo, nesse lugar oficial da Next Stage Podcast, que é o lugar do podcast aqui do Web Summit Lisboa 2023. Beijo! Collab Innovation. Muito bem, é isso aí, Alexandre Lupe. Pois é, mas assim, super bem representado por você, pela Raquel e pela Cris aí em Portugal, e obviamente aqui em São Paulo, nos estúdios da Compass Collab, a gente também está aqui representando vocês, até porque a vida não para, viu, Leandro Feijão? Não para. Não para, continua. gravações, bastante projetos acontecendo ao mesmo tempo, tudo e agora aqui na Compasso. Mas a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, a gente estava falando que os temas, né, principais ali, discutidos e debatidos no Web Summit deste ano, não tem como fugir de IA, de inteligência artificial, né? Muita coisa com inteligência artificial, trazendo uma linha de tendência dos eventos, tanto de AXSW, como Web Summit Rio e assim por diante, né? Pelo que eu tô acompanhando, dessa vez não lá ao vivo, mas daqui de São Paulo, do conteúdo que vocês têm trazendo e das pessoas que eu acompanho nos grupos, tem muita coisa de inteligência artificial mesmo. Ou seja, é a questão da IA, ou AI, aplicada aos negócios, aplicada às soluções, aplicada à medicina, aplicada a diferentes frentes que impactam o nosso dia a dia. Educação, então, né? Educação também. Então, sim, é muito legal. Às vezes quem vai pela primeira vez, conhecendo o evento, fala assim, putz, acabou sendo monotemático o evento. É só só teve aqui no palco principal. Cara, mas assim, eu acho que é muito maior do que isso. Uhum. É porque a inteligência artificial ela é transversal, né? Ela acaba esbarrando em várias áreas, em vários setores, né, produtivos, da economia, etc e tal, mas que também cada uma delas às vezes tem uma especificidade para poder melhorar algum tipo de processo, algum tipo de entrega para a sociedade, né, ou geração de valor para os negócios que estão acontecendo. Então, quer dizer, não tem, é a bola da vez, é o IA, e a gente tem visto isso crescer cada vez mais, e não tem caminho de volta, né? Eu estava prestando atenção em alguns eventos passados, e é interessante, né, porque muito se discutia lá atrás na questão dos algoritmos. Uhum. Né? Olha para que o algoritmo avançou. Exato. O algoritmo, ele funciona, ele capta as informações, ele tenta dar previsibilidade, mas ele também começa a trabalhar a resposta. Uhum. Previsibilidade, que inclusive é utilizada muito no varejo. A gente vai ter duas matérias aqui, uma falando sobre live streaming, né, live experience, e uma outra sobre experiência dentro do ponto de venda virtual, vamos chamar assim, que abrange bastante esse tema que você tocou agora, né? Só avisar o pessoal, tô com uma cola aqui, tá, gente? É tanta coisa. O meu pensamento é um pouquinho mais linear, então eu trouxe no papel, tá? Então não se assustem. Todo mundo tem uma colinha aqui, tem o celular aqui. Você é fã de inovação e você deve conhecer ou já ouviu falar do Porto Digital que tem lá no Recife. Sim. Né? E eu comentei com você também um pouco antes, a gente estava falando que existe hoje uma célula do Porto Digital lá em Portugal. Né? A gente vai ver uma matéria daqui a pouco com a Cristiane Pelágio, com o João José, falando um pouco sobre isso. Cara, eu acho fantástico, é legal ver a efetivação de um projeto, né, a construção, porque quando eu tive no ano passado lá em Lisboa, eu vi uma palestra, algumas conversas sobre o Porto Digital, eles indo em direção à cidade do Porto, né, porque o evento acontece em Lisboa, mas todo o país, Portugal, está se preparando para receber as empresas de tecnologia.
né? Então o Porto Digital, acredito, eu posso estar falando bobagem, depois me corrijam, mas estava fazendo todo o processo de transição dele para poder abrir essa nova unidade no Porto, e nesse ano, no Web Summit Rio também, trouxeram uma nova conversa para falar um pouco dessa conexão entre os dois países, né? Muito bom. Vamos conferir essa matéria com a Cristiane Pelage, então? Põe no ar pra gente, Vitor, por favor. Colab Innovation. Mais uma conexão Brasil-Portugal. Eu estou ao lado do João Barbosa. Ele é Country Manager do Porto Digital. Ele vai contar tudo pra gente. Para quem não sabe o que é o Porto Digital, vocês vão saber agora. É incrível. Vamos começar, João, explicando o que é o Porto Digital lá em Pernambuco e depois como foi essa vinda aqui para a Europa. Perfeito. Veja, o Porto Digital em Pernambuco é o maior parque tecnológico da América Latina a céu aberto que nós temos. São mais de 400 empresas embarcadas, 20 mil pessoas trabalhando e é um ecossistema diferenciado porque ele consegue englobar todas as empresas num bairro, que se torna um grande bairro de tecnologia. Só para as pessoas terem um pouquinho de uma ideia do que nós fazemos, eu costumo dizer que o Brasil às vezes não tem noção de como ele é grande, não é? Nós fazemos em Pernambuco, em Recife, o Hack and Play, que é um festival de tecnologia que foi agora em outubro. Nós este ano tivemos mais de 60 mil pessoas. 60 mil? 60 mil pessoas. São 700 eventos em 4 dias. Então assim, nós estamos no Web Summit, que este ano tem 70 mil pessoas. 72 mil, então, por aí. É muito doido quando nós temos uma noção do A gente está falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes e um com 10 milhões de habitantes. Então, Cris, qual foi a ideia do Porto Digital? O núcleo de gestão do Porto Digital recebeu várias demandas de empresas que estão embarcadas lá, que se querem internacionalizar. Então, fomos desafiados a fazer um parque em Portugal. Um parque que consiga agregar o máximo de empresas brasileiras num mesmo ecossistema. São só empresas brasileiras? Não só, mas principalmente o propósito foi esse, ajudar empresas europeias a se internacionalizar no Brasil via o Parque do Porto Digital Brasil e principalmente trazer as empresas brasileiras para se internacionalizarem na Europa. Uma via de mão dupla. Exatamente. O que é que nós queremos fazer? E já fazemos hoje. Nós, só para dizer uma coisa que eu não falei, nós estamos situados em Aveiro, que é uma cidade a 80 km do Porto, cerca de 40 minutos do aeroporto. Nós escolhemos Aveiro porque tem um parque tecnológico já forte, de universidade, um ecossistema bem robusto, é uma tech city e tem a universidade muito forte também. E para nós era importante estarmos num lugar onde tivéssemos condições de proporcionar às pessoas que vêm para cá uma integração o mais soft possível. Então, nós sabemos que empresas são pessoas e sabemos que para as empresas terem sucesso, as pessoas têm que estar bem. Então, o nosso primeiro passo é ajudar a pessoa física a se integrar na comunidade. Quando você está numa cidade pequena, você faz isso de uma maneira mais fácil, mais barata também, porque Lisboa e Porto hoje são muito mais caros para você se instalar. Por isso vocês escolheram sair de Lisboa e do Porto. Exatamente. Pela facilidade que nós temos de fazer um ecossistema mais nosso, mais brasileiro, mais fácil, que integre mais facilmente todas as pessoas e as empresas que chegam e com um custo baixo, que é uma coisa importante para o início do projeto. No Porto Digital nós já temos os serviços, que eu estava a dizer, de soft lending, que passa principalmente por ajudar as pessoas a serem legalizadas em Portugal. Então o CPF, aqui é o NIF da empresa, depois a parte de criar a própria empresa, a abertura de conta, mais. Tudo que precisa. Tudo que precisa. Visto, a parte de visto Claro. também é fundamental. E fundamentalmente a gente vai ter os serviços que são complementares ao parque. Então hoje a gente já tem uma empresa parceira que ajuda na captação de fundos europeus, que é uma coisa importantíssima. Então, para as pessoas que não sabem, para ter acesso aos fundos comunitários, aos fundos europeus, a empresa tem que ser portuguesa. Então a primeira coisa é legalizar a empresa em Portugal. Então é todo esse serviço que nós queremos fazer aqui. E vocês começaram o Porto Digital aqui agora, tem pouco tempo. Isso, nós fizemos a inauguração do espaço agora em outubro. É uma parceria nossa com a Prefeitura de Aveiro, que nos cedeu um espaço inicial, que é temporário porque o definitivo está em obra, mas nós já temos espaço para receber
30, 40, 50 empresas. Já tem tranquilo. quantas? Temos 5 empresas já 5 que empresas. já estão a começar a trabalhar. É isso aí. E uma coisa importante, só para terminar, o nosso projeto, Cris, ele não é Portugal, é Europa, ok? Então, Portugal é entrada para a Europa. entrada para a Europa. É importante que as empresas que venham percebam que o mercado forte é um mercado europeu. Então, nós estamos a começar a fazer convênios com outros parques da Europa para que a gente possa fazer missões das empresas que estão embarcadas connosco na Alemanha, em Barcelona, em Madrid, precisamente para facilitar esse ecossistema europeu, ok? Maravilha, muito obrigada. Obrigado muito nós. sucesso para Muito vocês. obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Collab Innovation. Muito bem, aí a Cris falando com o João José sobre o Porto Digital. A gente estava falando aqui durante a matéria, né, Feijão, sobre, né, você trouxe uma bola levantada aí nas suas anotações, falando o quanto a inovação e a tecnologia ajuda, né, o desenvolvimento dos países, principalmente aqueles como assim o Brasil, que precisam ainda elevar o nível, e quanto isso, né, vai promover e assim, impulsionar essa alavancada, né, e uma questão da internacionalização das empresas, que também ajuda nesse desenvolvimento, né, nessa fase de fomento, né? Não, foi muito legal a conversa com o João, íntimo, né, a gente já chama, né, mas ele falando uma coisa importante também, né, de você entender o ambiente, entender a legislação para poder fazer o processo de internacionalização. Isso, inclusive, foi um papo que eu tive com o Hugo, lá no Hackathon, que a gente fez uma apresentação lá falando assim, né, negócios em português, isso da fado ou da samba. Onde a gente trouxe essa questão, né, de Brasil-Portugal e no Portugal não só como pela língua, mas como porta de abertura para a Europa. Até porque a gente fala assim, a língua é muito parecida, mas Portugal está dentro do continente europeu, que tem uma dinâmica totalmente diferente, né? Então, como um modelo de transição, né? Ontem a gente teve a matéria com o presidente da Apex, ele falava abordava esse mesmo tema, assim, usar Portugal como um laboratório, né, de desenvolvimento internacional para as empresas brasileiras, porque a língua facilita, obviamente, mas depois quase que segunda ou primeira língua deles é o inglês, né? Mas para você ali fazer toda a parte de ambientação, Portugal é um excelente local, mas sempre olhando e visando a Europa, né? E tem mais, tá? Quando a gente para pensar em língua portuguesa, a gente não está falando só de Portugal e Brasil. A gente está falando de países da África. Sim, principalmente a parte norte da África. Como né? Moçambique e Angola, que aí você, estando em Portugal, você pode ter abertura de negócios para lá e você começa a ter contato com todos os países da Liga Africana. Que são muito ricos, têm desenvolvido, cara, tem uma cultura incrível, tem toda uma parte econômica se desenvolvendo, e você pode ter um pouco mais longe, né, você pode pensar em Timor-Leste, você já tá na Ásia do Pacífico, e por que não o próprio Brasil, tá, gente? Apesar de a gente estar aqui em São Paulo, existe um outro português, né, que é falado nas regiões mais longínquas do país. Inclusive, desculpa, a gente atrapalhar aqui, mas eu vi uma matéria esse dia falando sobre o Amapá, dizendo que tem um rio que faz a conexão, as pessoas demoram 5 dias para chegar até Macapá, e o rio tá seco. Então, para você fazer de carro, cara, você quase não consegue. Então, por isso que o Amapá, ele faz muito negócio com a Guiana. Porque você tem troca de cargas mais rápido, você consegue... Tudo pelo mar, né? Tudo pelo mar, pela conexão dos rios. Então, assim, é muito engraçado a geografia. O Brasil ser tão grande, e aí eu trago de volta para a conversa do João, porque você entender a geografia do país, entender como as pessoas se comportam, a parte de comportamento, como consome, faz toda a diferença, não é só a parte legal. Boa. A gente estava falando, né, sobre o uso de inteligência artificial, né, e amanhã, quinta-feira, lá, acho que vai ser o dia que vai ter, assim, pelo menos do que a gente está pesquisando, é o dia que vai dar mais atenção para sustentabilidade, clima, né, e entrando direto nessas questões, inclusive a gente vai ter uma matéria aqui que aborda o tema de ESG, né, a gente percebe que a tecnologia e a inteligência artificial têm ajudado muito em criar maneiras para poder evitar que a gente degrade cada vez mais o meio ambiente. Esse é um tema que às vezes não aparece tanto como, por exemplo, esporte, a gente vai falar um pouco sobre ele aqui, mas ele está presente ali, no Rio Innovation estava muito presente, eu acho que no SXSW tinha ali uma boa parte também dedicada ao tema de sustentabilidade, né? Até amanhã vai ter uma palestra chamada Soluções do AI
para aplicação no clima, e é feito por uma diretora da Microsoft, a Mailani Nakagawa, e acho que esse é um tema bacana para ficar perto e acompanhar, assim como também a gente tem um outro painel sobre economia circular, chamado Fale Menos e Faça Mais, que vai ter a participação do Seiji Lanier, né, que é um especialista na área de futuro e sustentabilidade, que vai ter a participação, inclusive, da Marisa Adangil, que é da Época Negócios, né, batendo esse papo lá, falando sobre sustentabilidade e o quanto que a tecnologia e a IA têm ajudado nessa frente, né? Eu acho que assim, cara, a grande questão é a IA não como fator de disrupção, né, de quebra, de roubar emprego, ou o que é que seja, né? Mas como incremental, né? Mas como processo e ferramenta de aceleração. Uhum. Ou seja, quando você pensa na parte de SG, natureza... Não, SG a gente pensa muito no meio ambiente, mas tem a parte do social e da governança da transparência, né? Da educação, que está dentro da parte da SG também. É acelerar e você fazer de uma forma mais rápida com que os espaços entre os degraus diminuam. Uhum. Então, por exemplo, eu vejo na IA, num país como o Brasil, outros países que são colocados como subdesenvolvidos na parte de tecnologia. O Brasil é muito desenvolvido, tá? Mas quando você olha para os países que estão muito mais avançados, eu vejo a IA como ferramenta para diminuir esse gap entre os mais avançados e quem está entrando. Até porque isso impacta na economia global, né? Porque impacta no meio ambiente de forma global. A gente tem sofrido, né, não só aqui na região na América do Sul, mas na região da América do Norte Central, nos países europeus, na Ásia, você vê cada vez mais ou seca, ou muita chuva, né, ou até mesmo você tendo problemas às vezes de plantio, geração de alimentos e que gera fome. Então, o tema não é emergente, o tema é ultra emergente. Para a gente tratar sobre isso, a gente tem falado bastante sobre, inclusive, consumo consciente, que é o que vem essa questão da economia circular. E aí, eu vou chamar uma matéria, Feijão, que vai falar sobre live shopper, né? E depois, na sequência, vai ver uma matéria também falando sobre uma tecnologia que ajuda a ter uma economia circular, ou pelo menos você ser mais sustentável na hora de fazer a sua escolha do seu look de moda. Eu vou chamar essa primeira matéria com a Monique, que ela é da Mimo Live, para falar sobre essa experiência de live sales, vamos chamar assim, e mais uma matéria produzida pela Cristiane Pelágio, via Tecnotalk, parceiro aqui do Collab Innovation nessa edição de Web Summit. Põe a Cris na tela, por favor, Vitor. Bora lá. Collab Innovation. Eu tô com a Monique Lima, ela é publicitária super premiada em Cannes, tem 48 leões, imagina isso, gente. Formada em cinema, e ela criou a primeira plataforma de live commerce da América Latina, Mimo Live Sales. Vamos começar por onde? O que você quer? Qual o momento da minha vida? Detalhe, palestrante aqui também, tá? Speaker no Web Summit. Percebam Isso. aqui. Vamos começar de agora. Tá bom. O que você veio fazer aqui no Web Summit? O que foi a sua palestra? Boa. Eu falei hoje, Cris, sobre diversidade, como construir um business já com diversidade desde o começo. E a Mimo é uma startup que a gente construiu co-founded por mulheres, com 66% de mulheres na empresa, com 30% de pessoas LGBT, 40% de pessoas negras. Então a gente constrói um produto para todos, mas com todos, né? Com todos os backgrounds. Então foi esse meu primeiro talk. E o segundo vai ser no palco principal, dia 16, às 11 da manhã. E a gente vai falar sobre live commerce, junto com a Mari Maria, que é uma influenciadora linda, maravilhosa, gigantesca, que a gente vendeu na primeira live. Esgotamos o estoque do mês de produtos dela, então a gente vai contar sobre essa história. Como é que você saiu desse universo de publicitária mega premiada, 48 leões, quero que você fale disso também, Tá bom. e resolveu mergulhar no segmento que você está agora? Legal. Cris, eu trabalhava na Agência África e a minha meta era entender como que grandes marcas poderiam deixar legados. Então eu trabalhava com Itaú, Natura, Vivo, foi daí que eu realmente conectava grandes marcas com propósitos, fiz grandes projetos globais com o Unesco, com a ONU, que eu me orgulho muito, mas o meu job era procurar quais são as melhorias que a gente consegue fazer e tendências. E olhando para isso, eu descobri o live commerce, que basicamente é a maneira mais humanizada de comprar e vender no digital. É o próximo passo do e-commerce. Então, para exemplificar de uma maneira simples, a gente entra no e-commerce hoje, a gente tem fotos, a gente tem uma descrição de produto. O que a gente traz para as marcas é a possibilidade de vender como se eu estivesse dentro da loja, mas no conforto da minha casa, através de uma live.
onde eu entro na live, eu escolho o produto que eu quero e eu clico, ele já está no carrinho, não tem fricção. Então, para o consumidor, é a maneira mais profunda e humanizada de comprar. E para a marca é venda em escala. Então, olhando para esse business que já existe na China e é gigantesco na China, hoje 30% do e-commerce da China já é live commerce. E 30% do e-commerce da China, gente, são 200 milhões de pessoas. É uma loucura. É o Brasil inteiro. Que prefere comprar por live, escolhe comprar por live como primeira opção. E compra de bolsa Chanel, de luxo, a pêssego, na feira por live. Então hoje a gente é o principal player da América Latina, a gente está com o maior volume de lives, Cris, fazendo live de Samsung, Whirlpool em eletrônico, a Dolce & Gabbana, a C&A, Piccadilly em moda, a gente vende agronegócio com Bayer. Então a gente traz essa humanização para 20 mercados diferentes. Como é que fica o varejo físico nesse Legal. mundo? Vai acabar completamente? Boa pergunta. E não, o varejo físico inclusive fica muito bem, obrigada. O que a gente sempre fala, gente, é complementar. Então a melhor estratégia para a marca é saber potencializar cada canal. O varejo físico ele tem que se transformar, né? A gente sabe que hoje se eu consigo comprar tudo online, por que eu vou até a loja? Qual é o motivo que essa loja está trazendo para mim, que é além do transacional? É além de eu chegar lá, dar um dinheiro e pegar minha blusa. Ela está me trazendo uma experiência a mais? Ela está me trazendo uma troca? E aí já tem exemplos incríveis com Nike, que tem as community stores, tem uma quadra de basquete no meio da loja. Você tem marcas de beleza que tem tem uma coisa de experiência para o cliente mesmo, né? A Nike é impressionante. Impressionante. A Nike é Não é incrível, impressionante. E você E quer eu lá. adoro isso, viu? Eu adoro essa questão de Então, experiência do complementar. cliente. O que é mais legal, Cris, da China hoje, por exemplo, que claro é o benchmark, né, para isso eles já fazem lojas com espaços para live. Então a loja ela tem a experiência para o consumidor ir lá. A Apple também é boa disso, né? Tem o Today at Apple. Eu vou ter um show, eu tenho uma meditação. By the way, eu compro sempre um cabinho que eu preciso a mais, né? Mas além disso, Ou que eu não precisava, eu não precisava, descobri lá na mas eu hora que eu levo. preciso. Então assim, eu tenho um espaço para fazer live e isso, claro, vai fazer com que eu tenha muito mais gente numa hora. Então assim, C&A coloca 20 mil pessoas comprando uma live no app, a gente tem live de 100 mil pessoas para Privalha, é muita gente em escala. Mas o varejo físico, ele é importante para minha troca. Então eu tenho que saber como marca potencializar o físico, potencializar o meu live commerce, potencializar o meu social commerce e saber utilizar todos esses canais. Eu sempre falo que não é sobre é sobre ele. E como a gente tem é estratégico em cada canal. Maravilha, muito obrigada. Obrigada, Delícia, Cris, foi um conversar prazer. com você. Foi um prazer. Foi meu. Obrigada Adorei mesmo. te encontrar E aqui mais, no sábado. também, mais sucesso ainda na próxima palestra. Obrigada. Beijo. Collab Innovation. Pois bem, mais uma super matéria feita pela Cris Pelágio, que dispensa apresentações quando o assunto é jornalismo, e estávamos aqui assistindo a matéria também discutindo, né? O ponto de vista aqui, a discussão era sobre inovação incremental e inovação disruptiva, né? O quanto, muitas vezes, dependendo do zoom in, zoom out que você dá dentro de um segmento, dentro de uma categoria, isso tem uma visão diferente, né? Quando a gente olha olhando para o modelo de negócio dos antigos TVs de vendas, né, TVs de marketing que eles chamavam, os live marketing da vida, ShopTour e tantas outras que existem até hoje, já passaram, fizeram história, né, o modelo de negócio deles deixou de existir porque evoluiu. Então, do ponto de vista desse negócio disruptivo, um modelo de negócio novo, que através de uma plataforma como a Monique trouxe, a gente traz as marcas para protagonismo, né? E fazendo uma inovação incremental em cima do que é o modelo de vendas lá. Mas para o modelo lá do ShopTour foi disruptivo porque os negócios acabaram perdendo força, né? Naquela época, né? Então você tinha como meio de massa e transmissão e acesso era a TV. Você tinha telefone, aí você tinha a internet, começou a entrar a internet, então você conseguia comprar, ver ao vivo e entrava no site para comprar. Mas o mais legal dessa matéria, e, cara, parabéns para o pessoal da Mimo, cara, assim, é incrível a plataforma, e com as marcas com que ela trabalha, e o mais interessante aqui é a questão de como é complementar todo o caminho, a jornada do consumidor. Se você parar para analisar um pouco, eu não estou diminuindo, tá, gente? De jeito nenhum, cara. Estou dizendo que uma evolução de processos, né? Sim. Se você olhar as reuniões que tinham no passado de Tupperware na casa, as pessoas se juntavam para vender de pote a roupa íntima, né, que era uma audiência restrita naquele momento, mas naquele ambiente que tinha demonstração, você podia escolher, pegar. Então, quando você vê hoje ferramentas de live shopping,
trazendo a interação, o apresentador com aquela coisa intimista dentro da casa da pessoa, né, trazendo, entrando, mostrando como que usa, como é que faz, se tira dúvida, pergunta, né, e você vê grandes redes varejistas participando disso, assim, cara, olha só como as coisas estão se integrando, como as coisas estão se complementando na jornada de consumo. Cara, muito bom você ter falado isso, Feijão, porque o Alê, inclusive, nós vamos assistir uma matéria agora com ele, com a Heloísa da Doris, que vai contar pra gente, de fato, uma tecnologia com uso de IA, com uso de gamification, de experience, com uso bastante de abordagem visual, exatamente nesse ponto da experimentação virtual, mas com uma realidade tão grande, né, o que a gente conhece como realidade aumentada, né, uma realidade tão grande que tem ali um fator que influencia a cadeia de tal maneira que gera economia de recursos, que gera alto valor agregado na entrega, e que transforma a experiência do consumidor dentro dessa jornada que ela é complementar hoje em várias fases da vida da pessoa, do dia a dia dela. Bacana. Vou chamar. Quero ver. Ô, Alexandre Lupe, você está por aí? Coloca essa matéria no ar, por favor, Vitor. Colab Innovation. Douglas Mikeloff, aquela coisa que a gente vem dizendo o ano todo sobre eventos de inovação e principalmente um evento como esse, o Web Summit. Você vai tomar água, por exemplo. Tá lá, tô tomando água, se servindo, eis que você conhece duas figuras que falam assim, vocês precisam passar lá no nosso stand para conversar com a gente. E cá estamos no stand da Doris, conversando aqui com a Heloísa. Elô, tudo bem? Tudo bem. Elô, que ideia bacana que você vai contar tudo pra gente. Elô, você é a pessoa do marketing aqui na Doris. Exato. Conta um pouco da história da Doris. Bom, vamos lá. Primeiro, a Doris é uma empresa B2B que tem uma grande missão aí de ajudar as lojas, enfim, no e-commerce ali, para ajudar gordinhos como eu a encontrar a roupa certa. Não, eu te conto um pouco mais. A Doris é um ecossistema de solução e a nossa grande missão é a gente romper a barreira entre o online e o físico através das nossas soluções de ecossistema. A gente hoje tem como um produto carro-chefe algo que as pessoas sempre sonharam, que era poder experimentar a roupa que vai comprar no seu próprio corpo, através de uma experiência online, né? E é super interessante porque através de duas informações simples que a gente coloca dentro do e-commerce, a gente consegue dar insumos suficientes para a nossa AI capturar informações combinadas com duas fotos desse usuário, e aí a partir dessas informações que a gente extrai, a gente projeta ali as roupas do e-commerce dentro do corpo dessa pessoa e a gente entrega uma realidade impressionante. E a nossa realidade, ela dá tanto opções das pessoas fazerem diversas combinações, mix and match, né, com tops and bottoms, através de marcas, e ela também dá um sizing com uma curiosidade impressionante, aonde com as informações que a gente consegue extrair com a nossa inteligência artificial, a gente entende quais são as medidas de corpo e a gente oferece a recomendação de tamanho. Então, o que melhor cabe, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo, para dar uma acuracidade na compra dessas pessoas. E com isso, a gente sana um dos problemas gigantescos que tem no e-commerce, que é justamente a taxa de devolução, né? Quantas pessoas hoje não fazem compras nos e-commerce e tem a devolução porque o item não lhe caiu bem? Então, a gente tem essa informação que vem do usuário, né, que a gente extrai, junto com a informação que a gente tem da coleção das marcas, né? Isso é fantástico. Isso é fantástico porque, assim, essa combinação ela é muito poderosa porque você tem que entender o caimento. Porque quando você compra uma roupa, você imagina como vai ficar. Você não está vendo exatamente como ela vai ficar. E a gente consegue unir essas duas informações. Isso é uma experiência, né, que é muito real dentro do e-commerce, mas a gente também consegue prover essa mesma solução para o mundo físico, onde a gente tem essas experiências dentro de lojas. A gente está aqui com alguns clientes que estão no Web Summit com a gente, que tem essa solução que a gente está implementando logo agora na loja física, justamente para quebrar essa barreira e a gente conseguir trazer experiências unificadas. A mesma experiência que você tinha no e-commerce, você consegue levar para sua loja física,
Porque muitas vezes os clientes dessas marcas também não gostam de experimentar a roupa ali no provador que tem. Então facilita muito o processo A de gente compra. fica tenso. E você me trazendo essa informação, eu acho que eu tenho uma palavra que me veio na cabeça, assim, que é de inclusão. Porque assim, a gente vive num país, num planeta de vários corpos, né? Isso já vem. Então é difícil você se basear às vezes num padrão, ou só pelo PNG, e uma coisa é a roupa servir. A outra é a roupa cair bem, né? Então não cai bem, você fala assim, confortável, essa roupa e tudo mais. Falando sobre inclusão, acho que você puxou um tópico que é excepcional assim, para a gente falar, quando a gente entende um pouco mais sobre ESG e quais são os principais pilares que a gente tem para desenvolver, né, uma empresa responsável. A gente fala sobre inclusão de corpos, porque a gente consegue ler todos os diferentes corpos, tanto de homens quanto de mulheres. E não só isso, acho que a gente fala também sobre sustentabilidade. Porque um dos grandes problemas que a gente tem com o e-commerce é justamente a taxa de devolução e a gente sabe o impacto que isso tem para o meio ambiente. Então, quando a gente traz compras mais assertivas, a gente reduz esse impacto aí quando a gente olha também para o meio ambiente. Então, a gente é muito focado nisso e é um dos números que a gente vem tentando trazer cada vez mais expressivos para os nossos clientes, entender que a gente tem muito a agregar neles quando a gente está olhando para responsabilidade social, para uma responsabilidade que vem da empresa. ESG na prática. ESG na prática. Boa. Vocês estão há 4 anos já trabalhando nesse projeto. Dentro dessa inovação, a gente está trabalhando desde 2020 e a nossa inteligência artificial ela vem sendo aperfeiçoada ao longo dessa história até a gente conseguir fazer o lançamento há poucos meses atrás. Né? E a gente investiu muito justamente na qualidade da informação que a gente ia prover para o usuário e também para o nosso cliente B2B, porque ele quer trazer uma experiência cada vez melhor para o seu usuário e é por isso que a gente fala, né? Tipo, goodbye a e-commerce, né? E chegou o experience commerce, porque é esse novo momento de compra que é proporcionado através da experiência. A desconstrução do e-commerce para o experience commerce. Poxa, eu adorei. Vou fazer um teste lá, porque vamos ver se acontece na prática ali. Mas antes do teste, eu queria te agradecer pelo bate-papo e por essa novidade. É muito bom, dá um orgulhaço assim, a gente chegar num evento mundial e ver tantos brasileiros e tantas startups, tantas empresas brasileiras inovando e trazendo inovações como essa, porque daqui a pouco isso aqui está na... Fala umas marcas aqui, tá na C&A, tá na Riachuelo, tá em tantas outras marcas aí. Tô falando as mais populares e que o quanto a gente não vai ajudar isso. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu, gente. Ecolab Innovation. Muito bem, estávamos eu e Leandro conversando aqui, o que será que o chefe experimentou ali na frente lá de looks para vir Eu quero ver. de volta para o Tem que Brasil, mandar, hein? Manda aqui no WhatsApp aqui. Mandar no Pra WhatsApp. eu aprovar o look novo Quem sabe até o dele, final do hein? programa a gente posta aqui os looks que o chefe fez de experimentação lá. A gente tá falando, é uma questão de experiência do usuário e nem todo mundo vai se adaptar a isso, né? Exato. Eu acho que eu usaria muito isso para ver looks e tal, e não sei se eu levaria até a decisão final de compra ali exatamente, né? Até porque aquilo que você falou, né? Tem que ter o toque do tecido tudo. Você já não, pelo que entendi, você passaria e continuaria fazendo experimentação física. Eu gosto de ir na loja, olhar. Eu posso comprar online, tá? Então, assim, depois que você faz a primeira compra de um produto, por experiências anteriores, né? Então, às vezes, tipo, tem a questão do padrão do corpo, né? Então, eu sou fora do padrão, então, assim, tem variação de loja para loja de tamanho. Então, aquela coisa, você pode fazer o virtual, pô, ficou legal, tal, mas tem a questão de você vestir e sentir. Dá o fit, né? O ajuste fino ali. Exatamente. Exatamente. Então, assim, mas a tecnologia, ela tá aí, ela é super útil para você poder imaginar, putz, se não tem, né, uma coisa que você falou, né, tipo, isso ajuda muito com volume, com fluxo de estoque, e você pensar, ver, não ter, experimentar, e aí, putz, não tenho essa cor, mas eu posso, para não perder a venda, né, não tem essa cor, mas, ó, vê como é que fica. Putz, gostei, então, esse modelo aqui, você experimentou, testou, gostou, então, mas a cor vai entregar, entrega na minha casa, então, ou continuo, vem aqui e retiro depois. Eu acho que a tecnologia vem para complementar o formato de compra, não é aquela coisa que você não tem
e você não volta mais. Sabe aquela coisa? Vou ver outra loja? Sim, sim. O que você trouxe mais nas suas anotações aí, Leandro Feijão? Pega a sua cola aí. Cola. Cara, a palavra aqui do nosso, que a gente ficou quase monotemático, né, mas é a questão da inteligência artificial. Mas eu peguei um pouco, assim, estava acompanhando um pouco mais cedo sobre o bate-papo que teve o prefeito do Rio de Janeiro e o prefeito de Lisboa. Uhum. Então foi muito legal falar como eles estão mudando as cidades, como é que eles levar um evento como o Web Summit, não é só levar um evento, mas tem toda uma transformação. E tem uma palavra que o prefeito de Lisboa falou, que o Carlos Moedas disse assim: inovação não é só a tecnologia, inovação é sobre criar novos trabalhos, né? Até porque a gente está vindo numa transformação muito grande, né, da Exatamente. força de trabalho, né? E aí você fala assim, pô, mas e aí, né? E aí? Né? Então, assim, a inteligência artificial ela vem para acelerar e para transformar a forma como a gente produz e para ajudar muito mais pessoas a entrarem no mercado e no negócio de tecnologia. Sim, que é aí onde vem a questão da inteligência artificial também na educação, na mudança dos modelos, né, de aprendizados que vem a reboque. A gente estava falando aqui, né, o tema da palestra que eu vi sobre educação chama ChatGPT Teacher, né? Cara, isso é muito bom, cara. Como a tecnologia está mudando o futuro da aprendizagem, e isso a gente tem trabalhado em algumas palestras, inclusive, que a gente tem feito com o Collab Innovation Decode, que é um relatório que a gente cria, né, e vai enriquecendo ele com o passar dos eventos, para dividir com profissionais, com escolas, com tudo que é o modelo de aprendizagem, ele vai ter que se transformar, né? Assim como prática regulatória, que era um dos temas que você também levantou a bola, né? Que como que você regulamenta, como que você autorregulamenta, né? Inicialmente através de entidades, para depois regulamentar se for necessário através de leis, etc e tal. É aquela questão, né? Como é que você faz a regulamentação sem impactar a integridade do sistema, né? E a velocidade também, né, sem colocar eventualmente travas, tão às vezes absurdas, que você impede o desenvolvimento de uma tecnologia que de fato teria uma aplicação para a sociedade, a melhoria da sociedade, né. É aquela coisa, né, tipo, como se fosse a gente olhando para o Brasil, né, em algum momento o cinto de segurança vai ter que se tornar obrigatório, cara, porque ele vai mostrar que você vai ter uma redução no número de impacto de vidas, no custo que você vai ter com saúde e tal, essas coisas. Uhum. Então eu acho que quando a gente fala de regulação, é muito mais pensar no cinto de segurança da tecnologia. Quais são os elementos que a gente tem que tornar obrigatório para que não tenha um impacto ruim sobre a sociedade, as pessoas, cara, a saúde física, mental, que seja, né? Então, eu acho que essa é uma discussão interessante. Talvez a falta das Big Techs lá não estarem lá esse ano, talvez sejam... Já falamos disso, vamos segurar. Fala um pouco sobre isso, porque esse é um tema, obviamente, que não dá para deixar fora da pauta, e a gente fala um pouquinho sobre isso. Bom, a gente viu duas matérias importantíssimas, né, falando de experiência de consumo, né, e um pouco da transformação da forma de fazer negócios entre empresas, principalmente do varejo, junto com os consumidores, dentro de uma nova metodologia, que se a gente olhasse, né, que nem se falou para 30 anos atrás, você falou assim, eu assistia e entrava no site. Não, a gente assistia e ligava no telefone fixo para comprar os produtos. Vou entregar a idade, 1406, tá, gente? Nossa, 1406. E quanto isso mudou, de fato, nesses últimos tempos, a experiência do consumidor. Acho que o consumidor está tendo cada vez mais voz, ao mesmo tempo que ele tem cada vez mais opções, e o quanto as marcas têm uma coparticipação na decisão de escolha dele e a responsabilidade dessa escolha, para que, de fato, programas de ESG tenham sustentabilidade na cadeia de consumo, né? E cara, eu sou muito grato por estar vivendo essa fase da minha vida, nessas épocas que a gente está. Tem gente que fala assim, nossa, na minha 40 anos atrás era mais tranquilo, era melhor. O cara falou, não, acho que eu não queria estar se não fosse aqui hoje, vivenciando toda essa mudança que a gente está passando. E, obviamente, dentro dessas conversas todas que a gente tem construído através do Collab Innovation. E nesse ponto do ESG é legal, porque eu estava acompanhando algumas palestras que estavam para rolar, e recentemente alguns eventos eu vi sobre a questão do ESG, dele não ser um impeditivo para os pequenos entrarem nos negócios. Sim. Né, se você querer fazer uma venda para uma grande empresa, o cara vai cobrar que você tenha, que esteja alinhado com as ODS, que tenha práticas de ESG, mas isso custa caro. Tem uma coisa que ninguém fala, tá? Você fazer toda a adaptação,
né? Isso envolve, não é que está caro, envolve investimento. Né? Exato. Então, inclusive, acho que eu vi um painel lá que era falar assim, como você começar o seu negócio ESG para você não ficar de fora da escolha de grandes projetos ou para trabalhar com grandes empresas, né? Então, sim, eu acho que tem que ser acessível, cara. O ESG ele tem que ser acessível também, e a acessibilidade está dentro do próprio ESG, né? Então, com certeza. Bom, o diretor está chamando aqui, a diretora também está falando que tem uma matéria da Cristiane Pelágio com o Jaime da AAA. Vamos colocar no ar, então. Ecolab Innovation. Vou conversar agora com o Jaime de Paula. É difícil acreditar ele, viu, gente? Ele é Head de Inovação da AAA. Ele também foi fundador da Melway. Isso. E está envolvido com várias startups que estão surgindo agora. Isso, da Abstratos. Então, me conta como está o seu momento. O que você está fazendo aqui no Web Summit agora, Jaime? Cara, olha, Cris, eu brinco que eu trabalhava comecei a trabalhar em 1982 em tecnologia. Em 2021 eu vendi a minha empresa, que era a Melway. E agora eu me dou o luxo de ser head de inovação e de pesquisa, né? Mas ali, aqui especificamente, a gente está lançando uma empresa que é eficaz, tá? Em Portugal mesmo? Em Portugal mesmo, para todo o mercado comum europeu, na verdade, tá? E é uma empresa que trabalha muito com inteligência artificial, que a cada 10 palavras que fala agora, 5 é IA, né? Ou mais, né, Jaime? Ou mais. Então, trabalha com inteligência artificial, já machine learning, NLP, para grandes clientes no Brasil, que são mundiais. Tipo, a gente atende o maior cliente mundial de fornecedor de equipamentos de saúde, tá? O maior laboratório do Brasil, e assim por diante. Então, a gente quer replicar isso aqui, começar em Portugal, mas logo depois ir para a Alemanha, a Itália, a Espanha, seguir a vida aí. Bom, como você está nisso, em tecnologia, há muitos anos, como você disse, como você vê a transformação do mundo, principalmente com a inteligência artificial generativa, nos próximos 5 anos? Olha, eu acho assim, eu sou super otimista, porque trabalho com isso a minha vida toda, mas é a maior revolução que teve no mundo até agora. A gente está comparando... Mais até do que o advento da internet. Mais do que a internet, mais do que o smartphone. A inteligência artificial, para mim, vem para congregar, ela vai ser o grande hub, todas as outras aplicações vão estar rodando baseadas nela. A velocidade que ela está crescendo é muito maior do que o que a gente está pensando. Ela está indo muito mais rápido, ela está realmente numa exponencial, naquela rampa de decolagem ali, tá? Eu acho que vai mudar muito a forma que a gente vai entender o mundo e vai precisar o quê? Ter muito conhecimento, a gente tem que se abraçar com ela. Eu brinco que é uma tsunami, mas que vem várias ondas atrás. Não adianta tu correr para o primeiro morrinho, que ela vai passar por cima na segunda onda ou na terceira. Tu vai ter que aprender a surfar mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Ela está aí, não tem volta. Eu concordo com você plenamente. Mas e toda essa discussão em relação à regulamentação? Aqui no Web Summit, a gente está vendo muitos painéis sobre isso. É uma questão que o mundo inteiro está discutindo agora. Regulamentação da IA. Essa regulamentação da IA, eu acho que esse é um grande problema. Tá? Por quê? Porque mal a gente consegue fazer o mundo se entender numa guerra agora, né? Então, fazer ele se entender em termos de inteligência artificial, sendo que você tem o lado bom da força, mas você tem o lado mal da força, né? Tem uma tal de Dark Web, que se tu procurar ali, vai ter um cartão de crédito com CVV com data de validade, de quase todo mundo. Tá? Então, esse pessoal não vai parar a evolução da IA. Como tem o ChatGPT, tem o Caos GPT rodando lá embaixo, que ensina a fazer bomba, a invadir estação de energia, assim por diante. Então, acho importante tentar, mas eu acho que a IA vai evoluir de uma forma que hoje ela não inova, ela não cria e ela não tem emoções. Eu acho que ela vai inovar, vai criar. Sentir emoções, ela vai demorar um pouquinho mais, mas eu acho que vai dominar. O que vai nos diferenciar nesse cenário todo é a nossa capacidade de sermos humanos. Como fica essa relação IA e ser humano? Eu acho que agora a gente está falando isso, né? Tipo, ela não cria, ela não inova e ela não tem sentimento. Mas se eu colocar numa IA uma pessoa que vai para lá e conversa com a IA é capaz de detectar se ela está com depressão, se ela está com ansiedade. Só que ela não vai curar a depressão nem a ansiedade. A psicologista que vai ter que criar, né? Ela dá o diagnóstico. Dá o diagnóstico. Da mesma forma que ela dá diagnóstico radiológico melhor de 99,99% dos radiologistas. Até de câncer hoje em dia. Câncer, já tem. Quer dizer, está evoluindo muito. Mas eu vejo que ela está partindo para um modelo criativo,
Ela vai criar daqui a pouco, ela vai inovar. Quando você fala daqui a pouco, quanto tempo, Jaime? Eu acho que não chega nos 5 anos. Nossa. Eu acho que não chega nos 5 anos. Eu acho que eu tenho, assim, ó, o Steve Jobs era preocupado com a evolução da IA. Steve Hawkins também. O Bill Gates é preocupado, né? O Elon Musk é preocupado. O Einstein já era preocupado. E o Arthur Clarke, em 1974, diz assim, olha, na evolução da humanidade, no futuro, quem vai dominar não são os seres humanos, são as máquinas. Isso em 1974 ele previu isso. E todas as previsões dele ele acertou. Só que eu fico tranquilo porque eu acho que a IA vai governar muito melhor que a grande maioria dos governantes que estão por aí. Então eu acho que é uma coisa boa. Mas mais uma vez, e como fica o ser humano nessa questão toda? A gente vai estar aqui para ver isso acontecer? Não, vai estar sim. Eu acho que vai estar aqui. E o ser humano, eu vejo assim, o que não ficar com medo da IA, aquele que se abraçar na IA, vai ter muita coisa nova para fazer, desde entretenimento, né? Eu acho que daqui a pouco a gente não vai pagar para estudar, a gente vai ganhar para estudar, né? Vai ganhar para fazer esporte, assim por diante. Vai mudar muito a forma que o ser humano está inserido nesse contexto, mas eu acho que muda para melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer conversar com você, de Prazer verdade. todo meu. Obrigada. Bom Web Summit. Obrigado. Colab Innovation. Pois é, Feijão. Uns prognósticos aí bombásticos, né? Já começou a campanha eleitoral, hein? Me fala um pouco, você falou que sentiu falta de esportes dentro da programação. Exatamente. Rapidinho pra gente ir pra próxima matéria. Cara, a gente tá com Olimpíadas, que vai acontecendo em Paris, coladinho, ali do lado, e eu vi pouca coisa sobre esporte, sobre interação da audiência, público, essas coisas. Uhum. Né? Acho que tá tudo muito focado na questão do bem-estar, mas especificamente para eventos esportivos eu não vi muita coisa. Eu concordo com você e vejo que outros assuntos também, principalmente ali relacionados a essa área de esportes, um pouco sobre a parte de inclusão ali, ainda não ganhou força dentro desse line-up deste ano, talvez ali pela saída das Big Techs, não sei o quanto isso poderia ter influenciado ou não, apesar que o line-up já estava praticamente pronto, né? Então não sei. Você conhece o Web Summit, porque você foi ano passado, mas eu acho que a nossa audiência não conhece muito bem ali como é que funciona os pavilhões e tudo. E o Alexandre Lupe e a Raquel Zorz gravou uma matéria super especial para mostrar para a galera que nos acompanha aqui, mais ou menos como é que é a dinâmica ali do deslocamento por dentro do Web Summit. Vitor, coloca pra gente a matéria, por favor, no ar. Colab Innovation. Passando aquela entrada, esse domo branco aí, é que você tem acesso aos mais de 215 mil metros quadrados, onde rola a edição 2023 do Web Summit Lisboa. Acontece aqui no Parque das Nações, no bairro Oriente. É um espaço com 5 pavilhões. E tá vendo essa moça aqui falando atrás de mim? A Raquel vai mostrar agora para você uma moça falando atrás de mim. Um telão onde você pode acompanhar aqui fora o que está rodando lá dentro. Pois é, ela está aqui no principal palco do Web Summit, aqui dentro da Altice Arena. É aqui que acontece a apresentação dos grandes e das grandes palestrantes e grandes papos. Muita inovação e tecnologia e movimentos mundiais podem sair desse palco. Pois é, saindo agora aqui da Altice Arena, o palco principal do Web Summit, a gente vai procurar a Raquel Zorz aí, que parece que começou a visitar os pavilhões. Bora descobrir onde ela está. Ale, eu tô aqui indo para o pavilhão 1, mas antes eu queria mostrar aqui que entre todos eles, até o 5º, sempre tem um espaço onde o pessoal aproveita para sentar, dar uma descansada, comer alguma coisinha e fazer os encontros, inclusive de negócios. Agora sim, bora entrar no pavilhão 1. E assim como em todos os outros pavilhões, aqui no pavilhão 1 existem muitas startups. Eu trouxe cola, são 2.607 startups em todo o Web Summit e já feitas mais de 1.180 reuniões, todas elas agendadas previamente. Aqui
no pavilhão 2, como em vários outros, a gente encontra espaços especiais onde as startups comentam sobre suas ideias e expõem os seus trabalhos tanto para investidores como para os participantes e consumidores comuns. São 17 rodadas agendadas durante todo o evento. E o que não faltam por aqui são exposições de conteúdos, materiais de todos os lugares do mundo. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um satélite. E tem palestra também, como esse aqui, no stand do Ministério de Economia e Ações Climáticas da Alemanha, que no final do dia abre o microfone para os participantes, inclusive para o karaokê. As mulheres têm representatividade forte no Web Summit Lisboa. E aqui, um lugar especial onde elas fazem negócios, encontros, é o Women in Tech Lounge. Para se ter uma ideia, 43% dos participantes do Web Summit são mulheres. E elas também marcam presença nos palcos. 38% das speakers são mulheres, mandando ver. Não adianta reclamar, porque você vai esbarrar em alguém sim. São 70 mil participantes no Web Summit de Lisboa, que também participam das 70 Masterclass que rolam durante todo o evento em salas especiais como essa. Mais um pavilhão aqui no Web Summit de Lisboa. E eu estou aqui para mostrar um modelo, um espaço pequeno que acontecem as palestras e os painéis. Esse é um dos tantos que tem distribuído, acho que são 4 por pavilhão, de vários tamanhos. Afinal, são 806 palestrantes de 50 países diferentes. Agora, Alexandre Lupe, bora comigo pro pavilhão 5? Entre tantas coisas interessantes que acontecem no Web Summit Lisboa, uma está aqui bem na nossa frente, no espaço Q&A do pavilhão 5, uma entrevista com a Desmondona, a robô. Are you aware where you currently are and what you're doing? Yes, I'm aware that I'm at the Web Summit 2023 in Lisbon and I'm learning a lot about people and technology. E depois desse rolê todo aqui no pavilhão 5, hora de Raquel Zorzi dar uma descansada e chamar o estúdio. Douglinhas, com você. Collab Innovation. Muito bem, e já não dá tempo para quase mais nada. Obrigado, Raquel Zorzi, por mostrar junto com a Lê aí toda a experiência. E o aquela chamada da Cris, que ela falou que ia bater um papo com a gente, parece que vai ficar para amanhã, dado o avançado da hora. Eu tenho um recado do Ale Lupe, lá de Portugal, para falar sobre isso. Ale? Ave Maria. Ufa, Cris, eu acho que eu cheguei atrasado, né? Desculpa. Mas amanhã, como a gente não conseguiu conversar hoje, amanhã eu acertei aqui o seguinte, tá vendo aqui? Já que estamos aqui oficialmente e você é uma moça oficial aqui do Web Summit, tá na delegação oficial, vamos fazer um fecha amanhã aqui nesse espaço de podcast, que também é um espaço aqui onde muitas pessoas já passaram e trocaram ideia, gravaram os seus, desculpa, a gente estava correndo, gravaram os seus conteúdos. Mas tudo bem. Feijão, eu sei que eu tô precisando fazer um exercício, rapaz, olha como tá. Mas Feijão, obrigado por participar com a gente aí hoje, viu? Douglinhas, beijo, até amanhã, nego. Equipe da Compasso, obrigado.
Doutora Flávia, prometo que eu vou emagrecer. Obrigado, Kel. Eu falei que tava faltando esporte, né? Pra gente dar tchau, o que você trouxe na sua mala de Portugal no passado? Além das amizades, eu trouxe uma coisa diferente. Todo mundo fala do licor, do vinho do Porto, mas eu trouxe aqui o licor de ginginha. Isso aqui é espetacular, é vendido em Lisboa, vários botequinhos que tem lá, toma geladinho, é uma maravilha, experimentem, tá? Para você que tem nos acompanhado aqui no Collab Innovation, nessa parceria com o Tecnotalk, especial Web Summit Lisboa, muito obrigado pela sua audiência, desde já, amanhã, último dia, continue nos acompanhando pelos canais de YouTube parceiros e também pelo canal Marketing. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, amanhã, último dia de Web Summit aqui no Collab Innovation, obrigado Feijão. Valeu, eu que agradeço. Collab Innovation.